Oi, gente, boa noite. Vamos entrando. Daqui a pouco o professor Douglas vai estar com a gente. E aí vamos ir divulgando que ainda dá tempo. Essa jornada tá maravilhosa. Cada pesquisa, cada fala, sensacional. Ficou um pouquinho corrido, né? Não deu para responder algumas questões. Eveline, né? Você fez algumas questões, mas por conta do tempo não deu para responder, mas a gente segue aqui, tá bom? Agora eu vou aguardar o professor Douglas e aí vocês, se der tempo, façam perguntas. Eu acho que está sendo maravilhoso, eu acho que está sendo essencial essa jornada. Eu acredito que é só início, né, de, de ações como esta, que é sempre bom pensar, é essencial. Ó, o Douglas está chegando, já já a gente começa. Ah, perfeito. E Oi, Douglas, boa noite, tudo bem? oi, boa noite, tudo bem? Tá ouvindo bem? Tá um pouquinho baixinho. Meu microfone é ruim aqui, vou tentar melhorar ele aqui. Tá. Tudo bem aí? Que maratona, hein? Então, que maratona. Que maratona, vocês o dia inteiro, quantas horas? Ah, a gente tá chegando perto das 16 já. Acho que já deu umas 15 por aí. Uau, Então, muita gente boa passou. Eu passei algumas vezes durante o dia, fiquei um pouquinho. assim, que hoje tá tendo bastante evento também, né? Tá sendo bem É, importante. deixa ligado, Fidel, essa luz aí que você ligou? Qual foi? Peraí, Tá. tenta de novo. O Fidel tá comigo aqui, vai lá. Não, a outra, não foi que você ligou? Tá escuro aqui, pronto, tá bom, deixa assim, por favor. Oi. O Douglas teria como aumentar um pouquinho o volume, não, né? Que o pessoal tá pedindo. Acho que não. Tá, vamos lá. Eu vou ficar Aí, aqui falando melhorou. assim, vou ficar com isso aqui na boca, ó. Tá, eu vou passar a É, palavra para você falar o que você preparou, aí a gente vai depois vendo as perguntas, tá bom? E aí eu vou te falando o tempo certinho, tá? tá bom. Muito bem. Então eu quero agradecer a oportunidade, falar da importância da iniciativa num dia simbólico, mais do que um dia simbólico, 13 de maio, mas também pela provocação feita pelo presidente da Fundação Palmares, que é, de alguma maneira, um símbolo bastante importante do que significa a tentativa de revisionismo histórico que esse governo tenta impor, né, implementar. Eu acho que impor é a palavra, né? Nesse período em que eles ocupam o governo central, é uma postura do governo essa leitura de mundo revisionista. A gente percebe isso nas dimensões diversas do governo, né? Está muito presente na própria personalidade do Bolsonaro, do presidente, que sempre defendeu uma narrativa em relação, por exemplo, à ditadura militar, sempre defendeu a leitura de mundo a partir dos quartéis, né? E à medida em que ele consegue chegar, como chegou à presidência da República, ele impõe essa dinâmica para os diversos setores, né? Em que o governo atua, e por ser um governo central, um governo federal, acaba de alguma maneira dialogando com todos os setores. Então você imagine, no campo de direitos humanos, a Damares significa a personificação da tentativa de um revisionismo. O que é direitos humanos? O que nós entendemos enquanto direitos humanos? Nós, do campo
da luta antirracista, sempre tivemos uma crítica, sempre tivemos o pé atrás, sempre fizemos muitas pontuações e muitos contrapontos, né? A maneira como o campo dos direitos humanos lidava com a questão racial. E isso conseguiu ficar pior à medida em que o governo Bolsonaro assume. Há uma tentativa de reinterpretação, inclusive, do que significa os direitos humanos, num alinhamento estúpido com o Trump, com os Estados Unidos, tentando influenciar, inclusive, na concepção de direitos humanos na ONU, né? E é assim em relação aos diversos temas, não só os ligados a comportamento, mas os que dizem respeito à forma como a gente deve tratar, por exemplo, o meio ambiente, a relação com a população do campo, com os povos das florestas, com a população indígena, com quilombolas. Enfim, estou falando isso para falar da importância da iniciativa como uma resposta, não a uma provocação pontual feita pelo presidente da Palmares, que na última semana nos provocou muito, né? A partir da Fundação Palmares, uma instituição tão importante, fruto da luta, do esforço do movimento negro, como um espaço do Estado, um espaço de garantia de direitos, né, do Estado, um espaço que já teve tantas grandes figuras presidindo ela, né, como é o caso do Hilton Cobra, que vai chegar daqui a pouco aqui. Esse cara provocou muito a gente essa semana que passou. Hoje, durante todo o dia, postou mensagens extremamente, como é que a gente pode dizer, né? Mensagens desrespeitosas com a nossa história, né? Negando o papel de Zumbi, superestimando o papel da Princesa Isabel, da própria Lei Áurea, relativizando a gravidade dos horrores da escravidão. Então, valorizar a função do historiador, o papel do historiador numa sociedade que vive uma tensão de tentativa de revisionismo, no sentido de uma interpretação, ou da volta de uma interpretação hiperconservadora, drasticamente racista, genocida, homofóbica, patriarcal, é muito importante. Então esse esforço eu acho que é muito louvável, né? Eu preparei uma abordagem rápida e eu acho que ela conversa com tudo que foi dito aqui durante todo o dia, os autores que foram aqui lembrados, a relação racial dialogando, a questão racial dialogando com as relações sociais como um todo. Eu queria falar um pouco sobre a importância da luta política coletiva, das experiências de luta política promovidas pelas pessoas negras organizadas, né? Pelo movimento de direitos organizado por pessoas negras, pelos movimentos de direitos civis, de direitos sociais, de direitos humanos, organizados a partir das pessoas negras que conformam a base da pirâmide social histórica brasileira. E como foi potente, tanto durante o período que nós experimentamos de escravidão, né? Tanto no período colonial quanto no período imperial, nós não tivemos nenhum momento da história do Brasil em que não tivesse acontecendo experiências de resistência negra, de organização política negra, de ação política negra. Em cada território desse país, onde havia uma fazenda, onde havia um engenho, havia resistência política. Está aqui o Fidel do meu lado. Fidel, dá um salve para não, dá um, olha. Ele não gosta que eu use esse outro, ele quer que eu use boné, vocês separaram, né? Você é o pai, não tio Cleiton. Porque aí, se tiver algum ligado, assim, ó, ele vai falar: o que foi? Fidel, você tá me atrapalhando, cara. Vai assistir. Gente, desculpa. Tranquilo. Fidel é uma figura, né? Então, em cada território desse país, a gente experimentou resistências políticas importantíssimas. As experiências de rebeliões no período colonial e imperial, mas como a gente está tratando aqui do 13 de maio, que é um dia importante
embora a gente saiba que o 13 de maio foi só o dia da assinatura de um papel, da formalização de uma situação política e social que já estava estabelecida, tanto do ponto de vista dos interesses das elites da época, dos interesses das forças econômicas, que viam a necessidade da imposição de uma nova dinâmica econômica para o país, quanto do ponto de vista de como era custoso manter a escravidão diante de um povo tão resistente, de tantas rebeliões e de uma negação permanente e continuada, né, da condição de pessoas escravizadas, como a gente experimentou ali. Então, a própria organização que deu cabo à escravidão, que resultou nesse dia de formalização de uma situação política e social, é fruto de muita organização e de muita capacidade da população negra. E imaginar que menos Douglas, de 3 décadas... Rapidinho, tem como você... que tá ficando bem baixinho. Aí. Tá bom. Imaginar, Obrigada. desculpe. Ótimo. Imaginar que menos de 3 décadas depois de quase 4 séculos, e essa é uma conta importante de fazer, né? Foram quase 4 séculos numa forma de organização perversa que é a escravidão, quase 4 séculos de escravidão, menos de 3 décadas depois a gente tem a experiência de formação da Frente Negra Brasileira, que é uma experiência radical de organização política, uma experiência de organização de caráter nacional, né? Você imaginar que depois de 4 séculos de escravidão, em menos de 3 décadas, a população negra brasileira já havia conseguido se articular num país continental com uma plataforma política e uma proposta de país a ser defendida. Isso demonstra uma capacidade imensa que, infelizmente, a literatura política brasileira e mesmo o campo político progressista e da esquerda brasileira não valoriza e não coloca como exemplo a ser seguido. De maneira que cabe a nós jogar luz a essa experiência e ter ela como exemplo para a nossa organização e para a nossa luta. Durante todo o século XX, experiências de organização política negra se deram pelo país afora. Experiências regionais e experiências de caráter nacional. No Sudeste, a gente tem o papel da Frente Negra Brasileira e a figura do Abdias. Antes ainda, durante, né, esse mesmo período, o Guerreiro Ramos. Nós temos formações importantíssimas de organizações negras no sul do país, né, também no Nordeste brasileiro, na Bahia, sobretudo. Então, em Minas Gerais, durante a ditadura do Estado Novo, a gente tem documentos históricos e trabalhos importantíssimos que resgatam essa história, a maneira como o movimento negro ou as pessoas negras organizadas politicamente, seja no campo da cultura, seja no campo da religião, eram perseguidos, né? Tanto pela ditadura de Estado Novo quanto pela ditadura de 64. Essa potência de organização política negra, ela sempre teve ao lado dela uma perseguição e uma permanente prática de apagamento da sua importância e da sua capacidade. Durante a ditadura de 64, nós tivemos importantes líderes que se contrapunham e lideravam suas organizações, ou eram importantes membros de organizações de esquerda, e que a história também fez muito para apagar. Quando a gente pensa a história contemporânea e o marco temporal de reorganização do campo popular no pós-ditadura de 64, quando a gente vai dar uma aula sobre isso no ensino médio, vai conversar com os estudantes sobre as experiências de organização, da luta social, da luta por direitos no Brasil, e a gente resgata o que foi a resistência à ditadura de 64, né? O quanto tem de literatura sobre isso, o quanto tem de filmes, de produção literária, de produção cinematográfica desse período, quase cai no esquecimento as experiências de resistência negra desse período. Ficou a cargo das próprias pesquisadoras e pesquisadores negros resgatar
essa história. E olhando para esse período, para esse último período da história brasileira, esse período mais contemporâneo, a partir da ditadura para cá, e nós vivemos um momento em que grandes, importantes intelectuais e pensadores colocam que nós estamos vivendo um momento de encerramento de ciclo, né? Que começa ali na resistência à ditadura, se estabelece no pós-ditadura, com a experiência democrática que surge a partir de meados da década de 80 e vem até agora no governo Dilma, e tem a queda de Dilma com o impeachment como um marco temporal de encerramento de ciclo, ali com as manifestações de 2013, depois o golpe de 2015 e tal. Quando a gente olha para o começo disso, é impossível não lembrar o que foram as greves do ABC e a figura do Lula surgindo como grande liderança popular. E nós vamos lembrar que isso acontece no final da década de 70, certo? Isso é importante para a história da luta popular. Fidel, abaixa um pouquinho a TV. Mas pouco se lembra, ou a literatura guarda pouco espaço para a importância do que aconteceu também no final da década de 70, que foi a reorganização do movimento negro, o surgimento do MNU em 78. Perceba que é o mesmo período, é o mesmo momento histórico. No mesmo tempo histórico em que está acontecendo as greves do ABC, e que são importantes, e que dali surgem importantes lideranças que vão liderar o processo de organização do movimento social brasileiro, da luta política no campo da esquerda, está acontecendo também a reorganização dos negros no campo da esquerda, inclusive, no campo progressista. Mas não se dá o mesmo valor para essa movimentação, para essa mobilização. As potências que surgem, políticas, as lideranças políticas que surgem ali, a organização negra que se reorienta no final da década de 70 vai ser toda, eu não vou dizer cooptada, porque foi uma opção feita pelas lideranças da época, mas de alguma maneira os partidos que surgiram ali no final dos 70, início dos 80, os partidos de esquerda acabaram de alguma maneira engolindo, sufocando, afogando essa potência de organização negra no seu interior, sem jamais ter colocado a sua pauta como pauta prioritária da sua atuação, das suas atividades. E aí, de novo, coube aos historiadores, aos pesquisadores negros resgatarem o que foi o papel do Abdias, não é? Na reorganização política no final dos 70 e no início dos 80, a relação dele com Brizola, o papel do PDT na organização, na visibilização da pauta racial no início dos anos 80, mesmo figuras importantes como Nélia Gonzalez, que em algum momento dos anos 80 fica de saco cheio do PT e diz: não dá para ficar aqui num partido que, embora eu respeite, não prioriza a pauta racial, e aí ela sai do PT e vai para o PDT para fazer companhia ao Abdias. O apagamento de figuras e lideranças negras importantíssimas nesses 30 anos, mesmo dentro das estruturas de partidos de esquerda. Então a gente poderia aqui fazer um exercício e pensar quais são as grandes lideranças políticas negras que se formaram nesses últimos 30 anos e que tiveram espaço de protagonismo nas suas estruturas, nos seus partidos, né? E que tiveram a elaboração dos movimentos negros respeitados e levados a sério também nas suas estruturas partidárias, nas suas experiências de construção política. De maneira que cabe a nós, e isso é papel do historiador, e é papel do pesquisador, e é papel do ativismo e da militância negra, jogar luz e valorizar as experiências de organização política negra, a formulação das suas organizações coletivas, da sua produção coletiva, que gerou resultados incríveis, né? Então, se você imaginar que a presença negra é fundamental em setores que são essenciais para a vida, para a luta pela vida. Então, se você imagina que em São Paulo, por exemplo, talvez uma das marcas mais importantes do primeiro governo de uma mulher de esquerda, uma mulher prefeita de São Paulo,
que foi Luiz Erundina aqui em São Paulo. Uma das principais marcas que ficam da sua gestão são as experiências de mutirão pelo direito à moradia. Qual é o segmento da sociedade que está ali tanto elaborando a política quanto precisando de habitação? A população negra. É assim no campo da assistência social, é assim na luta pelo direito à saúde, foi o tempo todo assim na luta pelo direito à educação, pelo direito à creche. A elaboração do movimento negro sempre foi norteadora para a elaboração de todas as políticas que dizem respeito a direitos sociais no Brasil, certo? Talvez a gente tenha faltado nos espaços de elaboração, por exemplo, de segurança pública, mas talvez tenhamos faltado um pouco nos espaços da elaboração de políticas econômicas, talvez, mas do ponto de vista da elaboração das políticas sociais, a elaboração produzida pelo movimento negro para todo o campo da luta por direitos sempre foi puxadora e provocadora das elaborações finais. Só que sempre tutelada pelos brancos, sempre dirigidas pelos brancos, sempre finalizadas pelos brancos. Eu acho que emerge como uma tarefa para nós, é colocado como tarefa emergencial para nós desse campo, por um lado, resistir aos desmontes, resistir a essa tentativa de revisionismo histórico, resistir à desconstrução do que nós construímos nos últimos anos, né? Marcos importantes, inclusive marcos institucionais, legislativos, né? Por mais recuado que seja, nós temos legislações que nós conquistamos, a Lei 10.639, a Lei de Cotas, não só na universidade, mas também em serviços públicos em outros espaços, a própria vitória de pensamento que nós tivemos na sociedade brasileira quanto ao debate racial. E se você hoje fizer uma comparação, eu vou dar um exemplo muito prático. O que era a posição da Rede Globo em 2005, nós estamos em 2020, não falando só de 15 anos, de 10, 15 anos. E qual era o posicionamento da grande mídia brasileira em relação não só a cotas, porque em relação a cotas talvez hoje ainda, talvez mais envergonhada, mas o posicionamento ainda é bastante dúbio, mas veja só, o posicionamento em relação à importância do debate racial, o posicionamento público de instituições, de mídia, mudou drasticamente. Então, se você imaginar que Ali Kamel, um cara poderoso dentro da Globo, teve tempo de formular um livro para contestar a política de cotas, dizendo que a sociedade não era racista e logo esse debate não tinha sentido. E era o posicionamento editorial dos grandes jornais, das grandes revistas, de todas as televisões. Imaginar que esse posicionamento editorial mudou drasticamente hoje. É vitória do movimento negro, é vitória da nossa pressão. Agora, é óbvio que, por outro lado, isso é extremamente disputado, né? Pela lógica liberal, pelos liberais. Isso é uma tarefa que nós temos, né? Ganhar essa disputa também. Agora, não tem nenhuma dúvida que o patamar do debate político sobre o racismo, o patamar do debate sobre racismo no Brasil que nós alcançamos é fruto da nossa pressão e da nossa luta. E a gente não pode perder isso. Nós corremos o risco de perder isso à medida em que esse governo de Bolsonaro e toda a sua volúpia e tudo que ele carrega com ele de apoio visceral de parte da sociedade brasileira, e é preciso considerar que Bolsonaro não é uma pessoa sozinha, ele carrega com ele entre 20% e 30% do gosto do eleitorado e uma parcela significativa de militância cega, raivosa, radical, que vai com ele aonde ele for e é capaz de ir às vias de fato para defender o que ele defende na política. Então, quer dizer, a gente não pode desconsiderar, nós estamos diante de um monstro mesmo, e que ficou mais raivoso ainda, o monstro de sempre, que sempre nos aterrorizou, mas que ficou muito raivoso também porque nós avançamos do ponto de vista da política. Isso por um lado. Por outro lado, tentar, mesmo diante da desgraça, em meio à tempestade, e eu nem estou aqui falando do contexto de Covid, porque valeria a pena falar também sobre o que significa uma pandemia com essa gravidade no contexto de um país com a herança que nós temos e com a realidade social que nós temos em relação ao povo negro. Nem vou falar disso, mas mesmo diante de toda a
a intempérie ou as dificuldades, nós temos também a obrigação de pensar o futuro, de apontar o horizonte, de provocar o caminho. Então, a luta política negra, coletiva, construída no tempo, no espaço, o resgate de toda a elaboração, de tudo que a gente construiu enquanto grupo, isso precisa nortear nossos próximos passos. E o papel do historiador, o papel do pesquisador, o papel daquele que chega à universidade é fundamental para isso. Enfim, acho que é isso. Sim. Acho que eu falei todo o meu tempo. Não, ainda tem 8 minutos, então acho que dá para fazer algumas perguntas que o pessoal acho que está comentando aqui. Gente, peraí. Deixa eu ver aqui. Dá tempo de fazer algumas perguntas. Podem mandar, por favor. Deixa eu dar uma olhada nos comentários. Deixa eu olhar aqui. A Taína está pedindo para você falar um pouco sobre a Uniafro. E deixa aqui o Lucas está perguntando qual é o livro do Ali Kamel. Acho que dá. Eu acho que o Não Somos Racistas, não é o nome do livro? Não Somos Racistas, do Ali Kamel. E tem mais perguntas? Eu posso responder outras juntos? Não, foram essas duas. Fala aí sobre. A Taína pediu, tem razão, eu devia ter. Bom, nesse contexto todo, eu comecei falando sobre a importância da organização política negra. Eu participo, né, de um movimento, sou uma pessoa educada no movimento popular e de anos para cá, de alguns anos para cá, tenho me dedicado muito a construir movimento negro. E acho que é uma tarefa, todo mundo que está nos acompanhando aí precisa muito, penso eu, guardar atenção para isso, né? O quanto nós somos insuficientes individualmente. Por mais potência que sejamos, cada um de nós, a radicalidade, a profundidade, a totalidade da nossa potência só pode ser alcançada quando a gente constrói luta coletiva. E nós acreditamos muito nisso na Uniafro. A gente é um movimento que vai fazer 11 anos que a gente se organiza com esse nome. Antes disso, parte de quem constrói a Uniafro construiu a Educafro outros 10 anos antes. Então, nós somos no movimento de educação e de cursinho popular há mais de 20 anos. Formamos muita gente boa e a gente constrói movimento, ação coletiva. Nesse momento mesmo, nós somos uma rede de cursinhos populares. A nossa atuação sintetiza-se no enfrentamento ao racismo através da educação. Num momento como esse, em que o nosso trabalho de origem está inviabilizado, a gente tem campanha de apoio humanitário acontecendo nos bairros onde nós estamos. Nós temos uma campanha de agentes populares de saúde para dar conta de acompanhar pessoas doentes que não conseguem ser atendidas pelo SUS. Nós temos uma campanha de reivindicação de contexto de genocídio que a gente vive, numa parceria importante com uma das maiores agências de publicidade do Brasil. Enfim, nós estamos numa campanha gigante agora junto aos movimentos de educação para tentar adiar o Enem, porque certamente isso vai representar um prejuízo enorme para a nossa comunidade se esse Enem acontecer nesse contexto. Nós agora há pouco estivemos numa campanha que exigiu do Congresso que ele aprovasse a renda mínima emergencial, que agora impõe um outro problema, quer dizer, aprovou a lei, mas grande parte do nosso povo não consegue ter acesso, não consegue receber. Nós estamos dedicados a isso também. Então, é o exemplo de como a gente pode, na construção do movimento coletivo da atuação negra, incidir politicamente naquilo que diz respeito à nossa vida. A Uniafro é uma experiência, uma tentativa de organização dessa experiência. Para além do trabalho cotidiano, do serviço prestado na comunidade, e nós temos que lembrar que o nosso povo, por sofrer com
as injustiças sociais e com a pobreza no patamar muito mais acentuado do que os demais da nossa sociedade, é muito difícil organizar política entre nós que não tem, ao mesmo tempo, um caráter de assistência, né? É muito difícil. É diferente, assim. A nossa juventude não faz política por hobby, né? Não tem tempo de ficar no centro acadêmico gastando sua energia ali. É outra dinâmica. Então, fazer política para a população negra é, ao mesmo tempo, dar conta das necessidades que gritam no cotidiano da vida. Estou falando de fome, de roupa, de passagem, de dinheiro para comprar livro. É outra dinâmica. A gente não pode deixar de fazer política por conta dessa dinâmica. Nós precisamos entender que essa dinâmica é a própria política. E é isso que a gente faz na UNEAFRO e é o convite que eu deixo para todo mundo. Nenhum de nós é suficiente, por mais brilhante que seja, né? E fazer política sozinho, desorganizado, é muito triste, é muito solitário. É muito bom agir coletivamente, organizar a política coletivamente. Sim, sim. Gente, mais alguma pergunta? Vamos lá. Sim. Todo mundo elogiando. Tem uma observação da Oliver, que ela fala que em Pelotas a Frente Negra Brasileira era muito vinculada à questão da educação. Quando a gente vai falar da UNEAFRO, a gente costuma dizer, lembrar das experiências da Frente Negra Brasileira com educação, né? Então, na Frente Negra Brasileira, década de 30, pretos que sabiam ler ensinavam os pretos que não sabiam ler. Mas não é ali que eu iniciaria falando de como a educação é uma preocupação histórica na elaboração política do povo negro. Está sempre presente na nossa elaboração. Se você imaginar que no século XIX, na década de 70 do século XIX, você vai ter as leis, a gente vai ter aqui no Brasil as diversas leis provinciais que impediam a presença de filhos de pessoas escravizadas ou de pessoas escravizadas nas escolas. A pergunta que eu faço é a seguinte: se precisava de uma lei que proibia a entrada, por quê? Para que precisa de uma lei que diga proibido entrar? É porque tem gente querendo entrar. Então, se existiram leis que impediam a entrada ou a presença, é porque também, ao mesmo tempo, existia uma força social rejeitada querendo participar daquele espaço. E a nossa participação nos espaços educacionais, outra importante consideração, nunca foi apenas pela presença e pela vontade de participar. Nossa presença nos espaços educacionais também sempre questionaram o conteúdo da educação. Então, nós temos registros da elaboração de movimento negro questionando o conteúdo de sala de aula. Ou seja, não basta estar na escola ou no espaço educacional. Nós temos que também determinar o conteúdo. E aí, a Frente Negra Brasileira fez isso. O Teatro Experimental do Negro, a gente fala-se muito no teatro da contribuição importantíssima, eu reconheço isso, de Augusto Boal e da sua escola no Teatro do Oprimido, mas fazer teatro com pessoas pretas na década de 50 é o quê? Se não trazer para o teatro os desafios da vida real com pessoas semi-alfabetizadas ou analfabetas, tendo que, no cotidiano da prática teatral, também se letrar, também se educar. Na própria organização do Movimento Negro Unificado, a educação sempre tem papel fundamental. Aqui, no final da década de 80, existem experiências importantes depois que surgem as APNs, as Associações Pastorais de Negro, que surgem em 88, que vão beber na fonte do que acontecia em Salvador. Hoje é um instituto, mas que nasce lá no comecinho dos anos 90, o Instituto Steve Biko, com as experiências de pré-vestibular. Essa experiência vai para Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Duque de Caxias, São João do Meriti, numa aliança da comunidade com a igreja, e lá na Baixada Fluminense surge o PVNC, o pré-vestibular para negros e carentes. Essa experiência migra para São Paulo, onde já tinha Quilombo Central, onde já tinha o Padre Batista fazendo cursinho popular
para negros, onde já tinha a experiência do núcleo de consciência negra na USP, desde 88, e aí vai surgir também, em meados dos anos 90, a Educafro. Passa 10 anos, lá em 2008, tem uma dissidência Educafro e surge a Uniafro. Então, a gente reivindica esse lugar de continuidade histórica de uma luta permanente. Quando a gente olha para trás, a gente viu isso acontecendo com a Frente Negra no início do século XX. Sim. A gente tem mais uma pergunta da Ana Flávia. Ela está perguntando como podemos potencializar o alcance das nossas ações de direito à história via coalizão negra por direitos? Ana Flávia, a coalizão é uma experiência a ser experimentada mesmo, assim, é uma experiência em existência, em trâmite. Vocês estão me ouvindo, não? Travou aqui a minha tela? Sim, Tá a gente está te ouvindo, mas não está dando... A imagem travou. A imagem travou, mas eu vou terminar aqui rapidinho. É boa. Tudo bem, né? Estão me acompanhando ainda? Sim, só não está dando para ver. Sim, então, Ana Flávia, o que eu penso tanto esse coletivo de historiadores negros que promove esse evento, quanto os companheiros que constroem a BPN, por exemplo, e outras importantes articulações de pessoas negras em diversos setores, sintam-se provocados a articular com a coalizão, com as organizações que hoje compõem a coalizão, a partir das ações. O que é a coalizão negra, senão o encontro das diversas organizações negras em ação, em atuação? A coalizão só existe quando nós juntos fazemos alguma coisa. Ela não existe fora desse contexto. De maneira que, se há alguma ação que possa vir a valorizar a prática e a incidência da nossa comunidade no fazer histórico nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, é possível que essa provocação mais aguda parta deste coletivo. E este coletivo propõe às organizações que compõem a coalizão uma ação concreta ou uma estratégia de atuação concreta, em que cada organização negra desse país possa fomentar e possa fortalecer. Então, precisamos que essa elaboração, que essa provocação surja, apareça, e a gente possa se dedicar a fazê-la acontecer. Certo. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Eu não sei como faz voltar aqui a imagem, mas está tudo certo. Eu não sei se tem como, talvez você sair e entrar novamente. Eu estou estreando esse negócio de live no Instagram, nunca tinha feito ainda, eu estava correndo, um monte de gente me convidou e eu achava que era meio assim, um negócio meio, dá uma vergonha, né? Fazer no Instagram é meio estranho, assim, eu achava meio mico. Mas tudo bem agora também. Não, tá dando certo, tá ótimo. Tem mais uma pergunta vamos ver aqui, da Mari. Ela está perguntando como a Uneafro mantém as atividades de aula perante a epidemia. Isso se mantém? Pergunto porque também sou aluna em cursinho popular e estamos tendo muitas dificuldades em pensar em como proceder. É um desafio. A dinâmica de sociabilidade está sofrendo um processo de adaptação mesmo agora, né, com tudo isso acontecendo. Se para o setor da educação privada, para colégio particular, esse negócio de aula à distância já era uma permanente, já era uma coisa já bastante experimentada, para estudante de escola pública não, e para estudante de cursinho popular muito menos, né? Então aqui em São Paulo, por exemplo, o primeiro período do isolamento social, quando o governo fechou as escolas, já na sequência a escola declarou férias, né? Ou seja, antecipação do recesso de meio de ano. Quando voltou do recesso, já voltou assim, nós estamos num período de aula regular à distância. Esse é o status formal da educação no estado de São Paulo.
Agora, isso está acontecendo de verdade? É óbvio que não. Grande parte dos estudantes não tem condição de, na sua casa, estabelecer uma dinâmica de estudo. E isso vai para além de ter internet ou não. Ter internet ou não é fundamental, porque senão não tem aula. Agora, além de ter internet, assim, o espaço da casa é suficiente? É adequado? Na maioria das vezes não é, né? Então, assim, eu penso que nós estamos num ano perdido, assim. Eu não sei o quanto poderá ser aproveitado o ano letivo como um todo. É um debate que precisa ser feito. Eu não estou aqui defendendo nenhum posicionamento. Eu não tenho acúmulo para fazer posicionamento, minha organização não tem uma posição sobre isso efetivamente. A nossa posição é de adiamento do Enem. Ponto. Por enquanto é isso. Agora, está acontecendo aula à distância? Não está. De maneira muito sofrível. Nossos alunos, como estão vinculados a núcleos diversos, cada núcleo, cada grupo que organiza o seu cursinho, nós temos uma rede com 32 cursinhos, estabeleceram formas diversas. Alguns núcleos estão conseguindo oferecer aulas à distância, com seus próprios professores gravando conteúdo, outros orientaram que acompanhasse e fizesse seus estudos com o conteúdo já produzido por outros grupos disponível na internet. Outros estão trocando apenas mensagens de WhatsApp, acompanhamento à distância, mas é muito sofrível, é muito difícil. A nossa principal atuação nesse momento é o apoio humanitário, é o apoio às famílias dos nossos alunos, o apoio às famílias dos ativistas que compõem a nossa rede e o apoio às famílias nos bairros onde a UNEAFA está organizada. Esse tem sido 80% da energia gasta nesse período de pandemia. É óbvio que a gente continua acompanhando os alunos, estamos fazendo uma campanha pelo adiamento do Enem hoje através de uma plataforma. Quem está ouvindo aí, por favor, faça a experiência de entrar no site sem aula, sem Enem, porque é uma plataforma sensacional. Por ela, você consegue. Imagine você, estudante do interior de São Paulo, do interior do Paraná, do interior da Bahia, do interior do Rio Grande do Sul. Você pode acessar essa página, dizer que quer criar uma página própria da sua escola. Aí o site gera uma página própria com o nome da escola e a partir dessa página você interage com seus colegas de escola. A cada interação que faz no site gera um comunicado que vai direto para a caixa postal do e-mail do deputado federal e do senador do seu estado, pressionando ele a adiar o Enem. Então é uma ferramenta muito interessante e a gente tem, enfim, também gasta nossa energia na relação com nossos estudantes e professores para engrossar essa campanha. Perfeito. Douglas, eu queria agradecer muito pela sua fala. Eu acho, nossa, sem palavras, foi sensacional. O pessoal interagiu bastante, curtiu bastante. Eu acho que se deixar a gente vai até amanhã. Então eu vou encerrando por aqui, tudo bem? Agradecendo a sua participação, viu? Agradeço muito. Vamos fazer isso mais vezes? Sim. Eu gostei do negócio. Sim. Certo. Tá bom. Obrigada, viu, gente? Satisfação. Tamo junto aí. Tamo só junto. procurar lá nas redes da UNEAFA que a gente se encontra. Abraço. Fechou. Até. Gente, eu vou encerrar essa live aqui. Vamos ver a próxima.